Ô, chega aí. Hoje nós vamos jogar um jogo. Eu fiz uma enquete lá no Instagram sobre dois jogos. Perguntei se vocês queriam jogar Valiant Hearts ou Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 ganhou. Vamos falar sobre ele então. Só um detalhe. Eu estou jogando a versão de PC. É a versão original de 2009. Tem versões remasterizadas. Mas essa versão de PC, ela não foi feita para você jogar no controle, tá? Então eu tive que adaptar para poder jogar no controle. Então, se eu fizer alguma ação que não condiz o que deve ser feito, ignora, tá? Porque eu mapeei os botões aqui, mas alguns eu não lembro. Bom, vamos lá. Esse jogo ele foi lançado originalmente em 2009, tá? Para Xbox e PlayStation 3, também PC. A versão de PC eu não sei muito bem quando foi lançada, mas foi nessa janela aí. Depois, esses jogos, já explico por que jogos, foram remasterizados e relançados para PlayStation 4 e Xbox One. Tá bom? Você pode comprar e jogar no PlayStation 5 ou no Series X. Vamos lá, por que eu falei jogos? Porque o Assassin's Creed 2 não precisa jogar o 1, tá? Para jogar o 2. São histórias independentes. O Assassin's Creed 2, ele vai falar da história desse cara aqui, do Ezio Auditore, que é um italiano, filho de uma família rica, e a história dele vai se estender por 3 jogos. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations, que finaliza a história do Ezio, que fala até o dia da morte dele. Tá? Aqui ele tem mais ou menos uns 20 anos, ele vai morrer com 70 e poucos anos. Jogue os jogos. Bom, vamos lá. Qual é o contexto desse jogo? Vamos lá, eu vou contextualizar lá da Idade Média pra gente chegar até o período do jogo. Vamos falar da Idade Média. A Idade Média, ela começa no século V e vai até o século XV. Então ela dura 1000 anos. E o que acontece? A Idade Média ela é dividida entre duas. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Por que os caras querem me dar porrada? Então, na Alta Idade Média, vai falar ali da formação dos reinos bárbaros após a queda do Império Romano do Ocidente. Lembra lá a queda do Império Romano do Ocidente? Que os bárbaros tomaram conta, aí vem os reinos bárbaros. Depois desses bárbaros, desses reis bárbaros, a igreja vai converter eles para o cristianismo. Que aí você tem também você tem aí também o feudalismo. O que é o feudalismo? São pequenas terras que existe um senhor feudal, existe alguém que manda nessa terra. E aí chega o camponês lá e fala: olha, eu quero ficar aqui nessa terra, tem bastante espaço, né? O senhor feudal olha para o camponês e fala: você até pode ficar nessa terra, porém, você vai plantar e 2/3 do que você plantar vai ser meu. Como uma forma de aluguel, digamos assim, tá? E o camponês fala: caramba, mas tudo isso? Ah, tá bom, eu vou ficar. E aí o cara fica. Aí chega outra família de camponês, outra família de camponês, outra família de camponês. E assim vai. Todos os camponeses que fossem morar na terra do senhor feudal deveria pagar tributos, deveria pagar impostos a este senhor feudal. Você tem uma outra classe que está acima dos camponeses, que são os nobres, que basicamente é o cara que ele deve fidelidade ao senhor feudal. Então você tem ali um cara que ele é nobre, porque o senhor feudal escolheu ele para ser nobre. E você tem aí uma relação de suzerania e vassalagem. Suzerano é quem manda, vassalo é quem obedece. Então um dia se você quiser xingar o seu amiguinho, e você fala, ao invés de você falar você é um pau mandado, você fala assim: você é um vassalo, porque alguém manda e você obedece.
Poético, não? Pois é. Então essa é a Alta Idade Média. Eu tô pulando muita coisa, mas é só para dar o contexto. Já na Baixa Idade Média é quando esse sistema começa a cair. Por quê? Você ainda tem a suzerania, a vassalagem, você ainda tem a relação do camponês e o senhor feudal. Porém, peraí, deixa eu me curar aqui. Difícil, hein? Porém, o que que aconteceu? O camponês, a tecnologia mudou. Então o camponês, agora ele consegue plantar muita coisa. Então ele paga lá o tributo dele, cumpre lá o combinado com o senhor feudal, toma, toma, toma. Só que sobra muita coisa. Sobra muita coisa mesmo. E o que que esse camponês vai fazer? Ele vai começar a vender o excedente, ele vai começar a trocar o excedente. E aí, vão se passando as décadas, os séculos, surgem os burgueses. O que é o burguês? O burguês é aquele cara que ele deixa de ser o camponês e agora ele vende coisas. Então ele pode vender alimentos, ele pode vender tapete, ele pode vender roupa, ele pode vender, sei lá, a arte dele. Mais pra frente na Idade Moderna a gente vai ver isso. E o Assassin's Creed que eu tô jogando, ele se passa na Idade Moderna, né? E aí o que acontece? Aqueles camponeses da Idade Média vai passando de geração para geração. O filho do filho do filho do camponês começa a enriquecer. Então começa a virar o banqueiro, começa a virar o alfaiate, como eu já disse. E aí as famílias vão ficando muito ricas. E aí a gente entra num período chamado Idade Moderna. Pulei bastante coisa, como eu já disse. E aí nós temos vários renascimentos. Nós temos aí, o renascimento comercial, que é essa mudança que teve, né, na política econômica. Caramba, o cara me jogou uma pedra. Que é o camponês, que agora ele vira o burguês. E nós temos aí um renascimento cultural. Ou seja, a arte ela começa a mudar. Mas eu vou falar isso mais pra frente, tá bom? E aí, tá, professor, o que tem a ver isso daí com o jogo? Vamos lá, vamos entrar no contexto do jogo. O jogo, ele vai se passar na Idade Moderna. Agora eu vou lá na missão, não vou ficar mais andando. O jogo, ele se passa na Idade Moderna, onde o Ezio, ele é um filho de banqueiro, ele é filho de pessoas, de um cara rico. Ele vem de uma família rica. Caramba. Ele vem de uma família rica. É um filho de burguês. E o universo do jogo, o contexto do jogo, bate, caramba. O contexto do jogo, ele vai mostrar vários artistas que na época tinham a sua arte encomendadas numa relação de mecenato. O que era o mecenato? Eu que sou um burguês, eu vou financiar a sua arte. Então, por exemplo, obras de arte como a do Michelangelo, a criação de Adão, foi financiada por burgueses. A Mona Lisa. Que mais? O Nascimento de Vênus. Tudo foi financiado por burgueses, tá? No sistema de mecenato. E aí, o que acontece? Falando mais sobre esse contexto. Nós temos aí mudanças na sociedade. Como, por exemplo, nós temos aí uma revolução científica. A Igreja Católica, na Idade Média, ela mandava no pensamento alheio, entendeu? Então, é a ideia da Igreja e já era. Então você tem aqui o pensamento, a Igreja acreditava cientificamente que quem está no centro é a Terra. E o Sol, a Lua, tudo gira em volta.
tudo gira em volta. Já na Idade Moderna, com o avanço da ciência, com os burgueses também ali cada vez mais se apropriando da tecnologia, da matemática, da geografia, da ciência, da filosofia, vão relatar que, olha, na verdade não, né? Nós vivemos num sistema heliocêntrico. A Terra gira em volta do Sol e quem está no centro é o Sol. Não preciso nem falar que a igreja, uma parte da igreja, matava esses caras acusando eles de corrupção. Tem um cara chamado Giordano Bruno. Pesquisa sobre ele. E aí você vai ver o Copérnico vai falar isso, o Nicolau Copérnico. Mais tarde o Galileu Galilei vai falar, olha, a Terra é redonda. Só que ele vai desistir dessa ideia porque a igreja ameaçou ele. Cortando um pouquinho o raciocínio, olha aqui, ó. Se você olhar aqui, esse cara ele tá vendendo arte, tá vendendo obras de arte. Então esse daqui é um burguês. Olha lá, ele tá vendendo algumas obras de arte. Por conta do jogo ser antigo, não dá pra ver muito bem. Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa. Opa. Pintura. Um mapa. Não interessa aqui pra gente. Então, deu pra gente ver aqui, ó, mais ou menos. Pra casar com o contexto que eu tô falando. Tô enrolando pra ir na missão, mas é porque eu tô falando bastante coisa. Então, voltando à Revolução Científica, muitas coisas em relação à ciência estão mudando. E na Idade Média, nós tínhamos aí o teocentrismo, que é basicamente o quê? Deus no centro de tudo. Ou seja, tudo gira em volta de Deus. Aqui na Idade Moderna, nós temos uma outra revolução. Olha aqui o alfaiate. Nós temos uma outra revolução. Ou uma mudança no pensamento, que é antropocentrismo. Que é, na verdade, o homem, do grego, homem, centrismo. Antropocentrismo. O homem está no centro de tudo. Então, o foco aqui é estudar o homem. Que aí nasce o humanismo. Que o humanismo basicamente é o quê? Eu vou entender, ou buscar entender, que o ser humano ele é um animal diferente dos outros. E é um animal complexo. Então, vou estudar o ser humano por meio da filosofia, por meio da sua língua, por meio da gramática, por meio da matemática, as complexidades humanas. Então, o humanismo é entender isso. Tanto que se você pegar as obras de arte desse período aqui, da Idade Moderna, os deuses pagãos ou o deus cristão, eles estão humanizados. Então, eu desenho o rosto de Deus. Então, eu faço a imagem de Deus a minha imagem, porque eu estou no centro de tudo, tá? Aquela obra do Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano, que é aquele cara com os braços abertos e as pernas abertas, aquilo não é uma obra de arte. Aquilo é um rascunho que o Leonardo da Vinci pegou de de Vitrúvio. Que aquilo só estava... Caramba. Aquilo só estava escrito, não foi desenhado. Então Leonardo da Vinci pegou e desenhou aquilo. Tá? Mas originalmente a obra de arte, o Homem Vitruviano, ela não é uma obra de arte, ela é um rascunho. E ficou muito famoso e virou o símbolo do humanismo, né? Se você procurar aí na internet, tem o texto certinho. Aquilo é matemática pura. Tá, vamos lá. É importante você lembre-se sempre de que o Renascimento ele começa na Itália. Por isso que o jogo se passa na Itália, tá bom? Porque é importante você lembrar que o jogo ele se passa na Península Itálica. Vamos lá para a missão. Outra coisa. Várias pessoas que existiram na vida real, que fizeram parte desse contexto, estão no jogo. Isso é clássico do Assassin's Creed, né? Então se você jogar um jogo na Grécia,
vai aparecer lá Sócrates, vai aparecer Pitágoras, vai aparecer. Essa missão aqui não tem problema, é só pra quebrar a cara do maluco. Vai aparecer vários caras ali que são importantes no mundo grego. Leônidas. Aqui vai aparecer Leonardo da Vinci. Vai aparecer Maquiavel mais pra frente. I thought they were my friends. Deixa eu passar a cinemática. You're better off without them. I loved him. No, Claudia. You only thought you did. He should suffer for what he's done. Wait here. I'll go have a word with him. Uma outra coisa que é legal, se você joga o jogo em inglês ou em português, que eu acho que o único Assassin's Creed que foi dublado, o primeiro a ser dublado, acho que foi o 3. Ele mistura, dependendo de onde você estiver, por exemplo, nós estamos na Itália. Ele vai misturar o inglês, que é a língua que você está jogando, com o italiano. Então, algumas palavras, os personagens vão falar em italiano. E aí do lado tem a tradução na legenda. Isso eu acho muito legal. Na primeira vez que eu joguei, me ensinou muito sobre italiano. Então, se você prestar atenção, você aprende bastante. Duccio, it's beautiful. Nothing but the best for you, amore mio. But what of Claudia? I thought you'd been promised to her. Father said I could do much better than an auditore. Birbante! Come, let us walk a bit. What? I had something else in mind. Oh, Duccio. Eita, bicho, sacanagens. Hey, lurido porco! Ezio, my friend. Toma. Ma che ti piglia? You insult my sister, parading around with this puttana. What are you talking about? I saw the gift you gave her. Heard the things you said. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtù. You broke her heart. Ha! And now I'm going to break your face. You auditores all talk big, Toma. but when it comes time for action, ha! You'll regret ever opening your mouth. Tá, então vocês viram. Stay away from my sister. Foi rapidinho. Então, galera, vocês viram aí na prática, né? Isso é bem legal. Se você pega o Valhalla, se você pega o Odyssey, se você pega o Origins, que se passa no Egito, todos os Assassin's Creed, todos, têm essa questão de misturar a língua original do personagem com a língua que você está jogando. Isso é muito da hora. Opa, deu uma bugada aqui. Eu vou fazer uma missão aqui que vai aparecer o Leonardo da Vinci. Eu tenho que dar a volta. Consigo por cima. Galera, é importante a gente falar o seguinte também, que a atuação, o teatro, é uma coisa humanista, né? Porque ali você está trabalhando a emulação. Lembrando, eu não estou imitando, eu estou emulando. Atuar é emular um sentimento. Então, por exemplo, eu consigo trabalhar a questão da inveja, eu consigo trabalhar a questão da raiva, do amor. Tanto que o Renascimento ele começa na Itália, mas ele não para na Itália. Você tem o Renascimento português, que fala das grandes navegações. Os Lusíadas aí, você pega as grandes navegações ali de Portugal, quando eles estão navegando ali na questão da África e depois para as terras brasileiras, os caras acreditam em monstros marinhos, tá? Você tem aí a obra Os Lusíadas que fala disso. Você tem o Renascimento francês. Você tem o Renascimento alemão, que tá aquela obra de arte também que o cara tá gritando assim, também faz parte disso. Você tem o Renascimento espanhol, com Dom Quixote. Então, e na Inglaterra, falando da atuação, né, com William Shakespeare.
Shakespeare faz parte de um renascimento. Então você entende que o renascimento cultural, ele é um renascimento no modo de pensar, no modo, no modo em que o ser humano age. Aí, ó. Ah, esse é o botão certo. Vamos assistir aqui rapidinho. Ezio, come in, son. I need these packages delivered to associates of mine in the city. I also need you to retrieve a message for me from a pigeon coop not too far from here. Va bene. I'll get it done. Come back here when you're finished. There are some things we need to discuss. And please, my son, stay out of trouble. Ah, galera, eu cometi um erro. Eu já fiz a missão do Leonardo da Vinci. Fiz antes de fazer essa gameplay. Mas não tem problema. No YouTube você acha. Ou melhor, né? Você pode jogar o jogo. Pra você aprender. Falando em jogo, se você for comprar esse jogo pra PC, não precisa ter um PC monstro, tá? Geralmente ele tá R$15. Geralmente, tá? Se não tiver, espera uma promoção. Que é um jogo antigo. Então, no site da Ubisoft ou na Steam. Na Steam agora, nas férias, que é quando eu tô jogando esse jogo, tá R$15. E você pode traduzir ele não vem traduzido. Você pode baixar a tradução e instalar, é bem facinho. Você vai ter que rebolar um pouquinho para você instalar as paradas para você usar o seu controle do PlayStation 4, do Xbox, ou do Play 5 ou do Xbox Series X, tanto faz. Acho que até do Play 3 dá. Compra, joga, presta atenção. Não se joga jogo olhando no celular, tá? Pega todo esse contexto que agora você tem e aplica nisso daí. O jogo ele não vai te dar todas as respostas. Você não vai aprender idade moderna só jogando o jogo, mas você vai entender melhor. Em 2009, quando eu joguei, eu não entendia nada. Nem sabia o que era idade moderna, humanismo, renascimento. Só conheci o Leonardo da Vinci porque já tinha escutado sobre ele, tá? Então, hoje eu tô te dando Hoje eu tô te dando contexto aqui para você poder se aprofundar. O jogo ele é aprofundamento. Ele não vai te dar todas as respostas. Tem documentos que você pode ler dentro do jogo para se aprofundar? Tem, mas não é o mais importante. Fechou? Então, devo ter esquecido de alguma coisa, mas beleza. O importante é que tá aqui a gameplay que vocês pediram, tá aqui o contexto. Curte, comenta e compartilha. Muito obrigado. Vou ficando por aqui com o meu Assassin's Creed 2. E é isso aí. Falou!